mas quais são as receitas, além da taxa de administração, que eu possa ter? É uma dúvida muito frequente que a gente tem, né? Quando a gente fala de custo, ok, o custo está aumentando, mas qual receita além eu posso ter também? Então, eu quero que, além de vocês dois, o chat também manda para a gente quais são as receitas que eles têm na imobiliária dele que são além da taxa de administração. Então, Luiz Paulo, o que você entende que além dos 10% que a gente fala diariamente, né? 10, tem lugar que é 8, tem lugar que é 12, a gente até está batendo um papo agora antes da live que cada região do Brasil é uma porcentagem diferente, mas quais são as outras receitas, além da taxa de administração, que você, a imobiliária, pode ter na locação dela? Eu acho que essa pergunta, eu acho que é uma pergunta que todos os imobiliaristas, eles se fazem todos os dias. E não só imobiliarista, acho que todo dono de empresa, ele se faz essa pergunta, né? Quais outras fontes de receita eu posso trazer para o meu negócio? Hoje, né, a Superlógica, o grupo e principalmente, né, a vertical de imobiliárias, que é a Arbo e o Superlógica Imobiliárias, né, que a gente trabalha para o público de imobiliária, a gente vem construindo, né, uma tese, a gente vem estudando e amadurecendo, aonde a gente entende que a imobiliária ela será, e algumas já são, gestoras de patrimônio. Né? Mas como assim gestoras de patrimônio? Quando você olha uma imobiliária hoje, principalmente aquelas que trabalham com locação, muitas das vezes o maior patrimônio de um proprietário está na mão da imobiliária, que é o imóvel dele. Né? E às vezes ele coloca o imóvel dele na imobiliária para ele alugar. E com esse aluguel, ele se rentabiliza e a imobiliária também se rentabiliza, né? E algumas não entendem que elas são gestoras de patrimônio, né? Patrimônio esse que é o patrimônio do proprietário. E por ela ser uma gestora de patrimônio, a gente ainda tem alguns desafios, né? Porque muitos dos proprietários não entendem isso, né? Alguns proprietários só entendem que a imobiliária gera boleto e faz pagamento. Mas não é isso que acontece, porque a gente sabe toda a operação que é preciso para chegar nesse resultado final, né? Que é gerar o boleto e a pessoa receber o pagamento. E durante esse processo, a imobiliária tem a oportunidade de criar essas novas fontes de receitas que ela bem procura. Então, tem imobiliária que tem fontes de receita com seguro incêndio, com seguro fiança, tem imobiliária que tem fonte de receita com manutenção, com vistoria, né? Tem imobiliária que tem fontes de receita onde ela faz o repasse garantido, né? Então, por ela fazer o repasse garantido, ela consegue cobrar uma taxa maior de administração. Então, são várias oportunidades que se constrói ao longo dos 30, 24 meses que aquele cliente fica. Só que, para isso, a imobiliária ela precisa entender o seu público. Né? O público que eu trabalho, qual que é o tipo de serviço ou produto que eu posso oferecer para ele, e que vai gerar para mim uma nova fonte de receita. Então, hoje a gente vê no mercado startups e players surgindo para que isso aconteça. Né? Então, você vê empresas se proporcionando a fazer adiantamento de aluguel, e esse adiantamento de aluguel proporciona uma nova fonte de receita para a imobiliária. Né? Quando a gente fala em fonte de receita, Matheus, não é só a imobiliária ganhar, mas ela também tem que entender que, às vezes, a fonte de receita extra está na operação. Então, quando eu consigo otimizar minha operação e trazer processos, metodologias para ela, eu diminuo o meu custo operacional e aumento a minha margem. Né? Então, assim, quando a imobiliária entende esses pontos, entende o público, o perfil, ela consegue trazer produtos, né, para poder distribuir para os seus clientes na ponta. E aí sim gerar outras fontes de receita. Legal. Rosalvo? Vou pegar um gancho aí, acho que ele está certíssimo. A imobiliária só tem que entender o seguinte: se ela tiver abaixo de 250, ela esquece isso. Bullshit, né? Por quê? Porque primeiro vira indústria, depois ganha dinheiro sobre volume. Bullshit é um termo americano que diz o seguinte: cocô de vaca, tipo, cara, não serve, tá? Então, eu acho que realmente é essa linha, show de bola. Só que se a imobiliária, não me leve a mal, tiver com 80 ou 100 imóveis, você vai ter tanto trabalho para estruturar essas coisas e vai ganhar sobre 100 imóveis, que na minha opinião é nada. Na minha opinião, então, como a gente tem um grande volume de imobiliárias aqui,
Se eu tenho acima de 500, comece a pensar nisso. Se eu tenho 700 imóveis acima, você tem que pensar nisso. Eu chamo de receitas inovadoras. Se eu tenho abaixo de 200, esquece isso. Senão você não vai ter foco de crescimento. Vire primeiro uma imobiliária. Mas o que ele colocou está certíssimo. Cada vez você vai ter mais apps, cada vez você vai ter coisas que vão te controlar. Só não sei quanto você vai custar de pagar cada um, ponto. E se te interessa você perder esse foco. Então, uma imobiliária, na minha opinião, até 300 imóveis, deveria pensar em ataque. PUFT. O que é o ataque? Marcar gol. Uma imobiliária acima de 300 imóveis, defesa. O que é defesa? Não quero perder meu imóvel, não quero perder a carteira. A colocação, na minha opinião, ela é altamente assertiva, principalmente se a Superlógica ela consegue te dar uma série de relatórios do teu cliente, do teu processo. Já tem imobiliários, pasmem no que eu vou dizer que é legal pra caramba, que pagam a conta do cliente. Olha, eu queria deixar essa conta da minha escola aí para pagar para o cliente. Posso fazer isso? Posso. Então, olha que interessante. Se eu consigo colocar isso num sistema que me atende esse processo, eu posso cobrar, viagem na maionese ou não, X% sobre esse custo da escola que eu vou pagar. Aí é onde o LP matou a pau, aonde, cara, eu vou administrar o patrimônio do meu cliente da maneira que ele quiser, da maneira que ele tiver estruturado. Só não esquecer de quando, né? Eu acho que esse é o ponto importante de pensar. Eu acho que tem um ponto, Matheus, complementando, né, o do Rosalvo, que a gente trouxe em outras lives, que é, por exemplo, hoje a imobiliária ela tem a oportunidade de criar planos de administração. Né? Então, todo lugar hoje que você contrata um serviço, existe planos, existe o plano básico, existe o plano premium, né? Então, a imobiliária hoje ela pode montar pacotes de administração. E conforme esses pacotes, ela ter um percentual maior de taxa de administração, mas oferecer serviços agregados e que o proprietário ali, o locatário, queiram pagar um pouco mais. Né? Então, por exemplo, se você tem uma imobiliária, igual o Rosalvo falou, e eu concordo 100%, né? Eu acho que isso vai também do momento da imobiliária, uma imobiliária pequena tem que procurar crescer, né? Acelerar, para poder pensar em algo mais estruturado. Mas quando a gente pensa que a imobiliária pode ter pacotes diferentes de administração, isso abre um leque muito grande, né? Porque você pode ter um pacote onde você não tem um atendimento premium. Né? O que é um atendimento premium? Um concierge, por exemplo, né? Que vai ali, que vai resolver, que vai... você vai ter um ponto único de contato. Então, a imobiliária pode criar planos, né? E dentro desses planos ela ter serviços diferenciados com taxas de administração diferentes. Então, acho que estão N possibilidades aí que auxiliam. E como é que você pode implantar isso a partir de amanhã?